Então vim aqui hoje dar uma dica muito importante. A luz tá gritando aqui com o meu óculos, eu vou tirar. Eu vou dar uma dica muito importante para vocês sobre esse frio que está prometendo chegar essa madrugada e ficar entre amanhã e o restante da semana aqui na nossa região, que é o centro-oeste, onde eu moro, mas também vai atingir principalmente o sul e o sudeste. Gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. Existem dois tipos de geada. Você sabia disso? Põe aí embaixo se você sabia ou não que existem dois tipos de geada. Isso mesmo, existe a geada branca, que é essa aqui que eu vou colocar foto para vocês. E existe a geada preta, onde eu não tenho foto. Primeiramente eu vou falar da geada branca. A geada branca é aquela que nós conhecemos, como vocês puderam acompanhar na foto que eu postei, que é aquela que fica aquele cristalzinho branco por cima das plantas, aquela coisa mais preciosinha, a coisa mais lindinha que a gente vê. E aquela é a geada branca. Ela é facilmente quebrada, só com um jatinho de água a gente consegue fazer ela derreter e agredir bem menos as plantas. Porém, existe a geada preta, onde ela é bem mais severa. Tem um grande registro aqui no Brasil, há 40 a 45 anos atrás. Essa geada preta, ela cometeu boa parte das lavouras lá no sul. Eu não lembro se foi no Paraná, eu acho que foi no Paraná. Depois você joga, se você jogar no Google geada preta, uma das principais notícias que aparece é essa. Há 40 a 45 anos cometeu a todos esses cafezais, fazendo aí vários donos de fazenda, vários fazendeiros, a ter uma grande perca financeira, muito grande. Não só eles, como o Brasil, já que nós exportamos muito café. Porém, a geada preta, ela congela o vegetal. E você não consegue verificar. Você olha assim, acha que a planta está tudo bem. Por dentro está tudo congelado. Ela congela a seiva. E onde que a suculenta mais se encaixa nisso e é mais preocupante? A suculenta, o vegetal dela, todinho, o interior é coberto, é completo de água. Então, vamos ter cuidado com isso. Como? Vou ensinar algumas coisas para vocês que vocês podem usar aí na casa de vocês hoje. A geada branca ela é a junção de um trio de coisinhas. Essa camada de ar fria que está vendo. 2, alta umidade do ar, então o ar está bem úmido, não está seco. E 3, céu extremamente limpo. Já a geada preta tem 3 também junções. Essa frente fria que está vindo. 2, baixa umidade do ar, que é o que nós temos aqui no centro-oeste. Aqui tem dias que está 15, 20% a umidade do ar. E por último, ventos, muitos ventos. Então, a umidade do ar extremamente baixa, essa camada de ar fria que está chegando e ventos, essa junção acaba causando a geada preta. Uma primeira dica que eu vou dar para vocês, gente, quem puder colocar planta dentro de casa, ponha. Eu não indico. Por quê? Porque amanhã essa planta vai precisar de sol. Mesmo estando geada, essa planta vai precisar de sol. Você vai colocar amanhã ela todo dia lá para fora de novo? É muito difícil. Se você tiver poucas plantas, só umas 10 plantinhas, 15 plantinhas, compensa. Mas eu sei que quem tá me vendo aí é suculenteiro e tem muita planta. Tem nem que seja uma bancada de planta, então vai dar trabalho esse processo. Então a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é protejam as plantas de vocês. É possível sim ter danos menores a gente protegendo essas plantas. Natália, quem tem estufa, igual você tem aí, estufa com plástico, sombrite, precisa proteger as plantas? Precisa. Por quê? Tem casos de pessoas que têm estufa, que estavam com plantas protegidas embaixo das estufas e foram atingidas severamente pela geada. Então, ele precisa proteger a planta diretamente, não a cobertura do local. A gente não está falando de altas temperaturas de sol, a gente está falando de geada, onde o vento vai entrar, onde umidade vai entrar, onde gotículas de água vão se formar, tendo estufa ou não, tá? Então, primeira dica que eu falo para vocês, protejam as suculentas de vocês. Como? Tem TNT na casa de vocês? Às vezes, numa casa por aí ou outra deve ter TNT, saco plástico, lençol
que você não use mais. Pode ser até um lençol de uso, gente. Não vai estragar o lençol de vocês. Vocês podem usar nesse dia de geada. Depois vocês lavam e utilizam na casa de vocês de novo. Lençol, plástico de estufa ou qualquer outro plástico. Saca de sarrapilheira, sabe aquelas sacas que vem ração? Qualquer tipo de plástico, gente. Até plástico de ração de cachorro. Aquelas sacas que vem palha de arroz. Qualquer coisa que possa servir para vocês protegerem as plantas de vocês. Sombrite, eu posso usar? Eu não indico, porque o sombrite tem um furinho, e com esse furinho vai passar a umidade, vai passar as gotículas de água e pode ainda acontecer de vir a criar gelo, tá? Então eu indico para vocês algo que cubra realmente. Vou mostrar para vocês lá no finalzinho como é que vocês podem fazer isso na casa de vocês, tá? E eu tô dando dica de coisas que vocês têm na sua casa. Um saco assim, ó, vocês têm na casa de vocês. Pegam vários sacos de supermercado e protejam. Opa, a luz desligou. E protejam suas plantinhas, que eu vou explicar lá na frente como vocês podem fazer isso, tá? Não tem dificuldade, a gente vai usar coisas que a gente tem em casa. Algum lençol aí, guardadinho, você deve ter, ponha em cima das suas plantas, tá? Outra dica que eu vou dar: amanheceu, depois de você ter feito todo esse processo, você cobriu a planta do jeito que eu expliquei, que vai passar o videozinho aí no final pra vocês, eu explicando. Pela manhã, dê um jatinho d'água, não é regar a planta, dê um jatinho d'água em cima delas, para quebrar qualquer partícula de gelo que possa ter se formado aí em cima. Por quê? Se tiver gelo e depois vem o sol, vai cozinhar a sua planta, vai queimar demais. Lembrando, gente, que algumas plantas, elas queimam com facilidade somente com gelo. Sem precisar vir sol, sem precisar vir nada por cima. Por exemplo, plantas mais fininhas, como os eônios, como sempervivos, são plantas que não são tão gordinhas, então elas queimam com facilidade só com gelo, tá? Mas eônio não é do inverno, ele ama baixas temperaturas, não quer dizer que ele ama gelo em cima dele, tá, gente? Vamos lembrar o princípio das suculentas. São plantas desérticas. O deserto, ele tem altas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite, mas não quer dizer que tem gelo, tá? Então vamos associar ao local que elas vêm. Mais uma dica: evitem molhar as plantas de vocês no final da tarde. Eu rego minhas plantas no final da tarde. Eu sei que muita gente tem esse costume de molhar a planta no final da tarde. Nesse período de geada, eu indico vocês a molharem no início da manhã. Porque se de repente você rega a sua planta 5 da tarde, logo em seguida vai mudar o clima, porque às vezes até 5 da tarde tá um clima, depois muda, começa a cair a temperatura e vai o quê? Essas gotículas de água que ficaram aí da rega, ou até no miolo, que quando a gente rega fica aguinha no miolo, vai virar gelo. Então, durante esse período de geada, tentem regar a planta de vocês no período da manhã, tá, gente? Levando em consideração que vocês podem sim diminuir as regas nesse período, tá? Esse período ele não vai se estender por muito tempo, então vocês podem diminuir a rega nesse período, sim, é muito importante, na minha opinião. Tô dando dicas pra vocês. Esse é um caso isolado que nós vamos passar nesse momento e que logo ele também vai passar. Então, nesse momento, suculenteiro, papai e mamãe de plantas, tem gambiarra em casa. Então, vamos fazer essas gambiarras, vamos proteger nossas plantinhas. Há necessidade disso, sim, porque senão elas vão queimar. Eu espero que essas dicas sirvam de algo para vocês. Vou mostrar para vocês aqui na prática que não tem segredo nenhum na hora da proteção das plantas. Façam isso na casa de vocês. Não quero ver ninguém que está me assistindo agora perdendo plantas. Fiquei muito triste vendo vídeos de pessoas do meu grupo, vendo vídeos de pessoas aqui do meu Instagram, pessoas que eu admiro, pessoas que eu sigo, perdendo plantas. Gente, nós estamos num país tropical, nós sabemos que nós temos baixas umidades e altas umidades. Baixas temperaturas e altas temperaturas, tá? Então, a gente tem que lidar com isso. Esse período, como eu falei, é muito pequeno que nós passamos, não é um período que se repete por muitas vezes. Então, não tenham medo, não tenham vergonha de cobrir suas plantas, de fazer essas gambiarras, porque é necessário, tá? Não quero ver ninguém perdendo planta aqui, não, para gelo nenhum. Muito pelo contrário, eu quero que vocês me falem, depois que passar essa geada: Natália, deu certo a gambiarra que você me ensinou de colocar lá o saco de lixo em cima das minhas plantas, eu não perdi nenhuma pra geada. Valeu!
Então, gente, eu sei que de alguma forma uma pessoa vai ser ajudada, 2 pessoas vão ser ajudadas através desse vídeo. Então, se você é do Centro-Oeste, é do Sul ou do Sudeste, compartilha com algum suculenteiro aí da sua cidade ou com um grupo da sua cidade de como eles podem estar protegendo as plantinhas nessa geada, porque a frente fria está chegando. Gente, então é muito simples. Aqui nós temos algumas suculentas, né? Uma bancada de suculenta que eu vou mostrar pra vocês. E eu dei algumas opções de quais vocês podem fazer a cobertura dessas suculentas. Aqui nós temos um plástico de lixo. Esse plástico de lixo, para ele ficar mais... para a gente fazer ele render, a gente pode rasgar ele. Você corta aqui no meio e corta aqui, que ele vai ficar um plástico bem maior. A gente vai colocar assim, cobrindo todas as plantas, porém deixando essa aqui, essa ventilação. A planta precisa dessa ventilação, então a gente vai cobrir todas as plantas. Então imagine que aqui, ó, tá cheio desse plástico de lixo e, como eu expliquei, pela manhã você vai tirar esse plástico. Natália, amanheceu. Você vai lá, tenta ir lá no máximo umas 7 horas da manhã, até umas 7 horas da manhã, tira o plástico. E eu vou indicar pra vocês, se possível, dê um jatinho d'água. Não precisa regar a planta, não. Só um jatinho d'água para quebrar qualquer tipo de gelo que possa ter. Aqui é a bandeira lá do meu estado, estado do Pará. E isso prova que vocês podem usar qualquer tipo de tecido. TNT, pano, lençol fininho, plástico de estufa. Por que eu dei essa opção do plástico de lixo? Porque às vezes plástico de estufa você não vai ter ou é muito caro para você improvisar agora. Aqui as pontas estão embaixo da estufa, tá? E agora, Natália, o que você vai fazer com esse pano? Mesma coisa que eu fiz com plástico. Vou vir aqui sobre elas e vou colocar o plástico. Vamos cobrir essas crianças, literalmente, tá? E essa haste floral? Se você não puder cortar, ó, nada vai impedir, tá, gente? De você colocar. A haste floral amanhã, quando você tirar, vai estar linda e fina aqui embaixo. E você vai cobrir essas suculentas e protegê-las da geada. É muito, muito importante essa proteção nesse período que nós vamos passar, tá, gente? Como eu falei, aqui no meu estado, a geada não vai vir, acredito que na minha cidade não vai vir, no interior do estado o jornal tá dizendo que vai chegar, porém, a gente sabe que tem algumas pessoas aí que vão ter a geada, vão ter temperaturas bem mais severas. E eu indico vocês a fazerem isso aqui, gente. Que horas? 5 horas da tarde, esse horário que está agora, 6 horas da tarde, finalizou a tarde, você vem e cobre as suas plantinhas. Deu de manhã, você vem, retira a proteção que você colocou, seja plástico. Natália, pode sombrite? Tem gente que põe sombrite. Eu não acho legal vocês colocarem sombrite, por quê? Porque o sombrite ele tem furinhos e pode entrar ali gotículas de água sobre ele durante a noite e pode vir aí a se tornar um futuro gelo. E a gente está evitando tudo isso, tá? E pela manhã você vem e retira o seu pano, tá? E assim você vai seguir sua vida durante esse período de clima ameno. Gente, é uma dica que eu estou dando porque eu estou recebendo muita coisa lá no meu privado do WhatsApp, como aqui no direct. Então estou tentando ajudar vocês de uma forma com coisas que vocês tenham na casa de vocês, tá? Seria muito fácil eu falar pra vocês, compre plástico de estufa, compre tal material. Não. Vamos utilizar o que a gente tem em casa, porque agora é o momento da gente proteger elas de forma urgente, pra gente evitar as perdas. Pode ainda ocorrer uma ou outra, mas vamos evitar essas perdas, tá? E lembrando, nesse momento eu indico que vocês reguem as suas plantas no período da manhã. Se vocês regarem, tem muita gente que rega a planta no final da tarde, assim como eu, mas se vocês fizerem isso na casa de vocês, regarem as plantas no final da tarde, regou 5 horas, logo depois desse horário vai ter aquela mudança brusca de temperatura, com certeza essa aguinha que vai ficar aqui no miolo vai virar gelo. Então vamos evitar esse processo também, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa escreve aí embaixo, curte, compartilhe e manda para os amigos de vocês que moram no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, que é onde essa massa polar está chegando e vai atingir. Um grande abraço para vocês, até o próximo.